glória a Deus, a paz do Senhor a todos, amém. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês sejam bem para a honra, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Deixa Deus falar contigo nesse dia, neste momento. Glória a Deus, que nesse exato momento você possa estar abrindo o teu coração, que o Senhor Jesus possa abrir os nossos corações para receber a palavra dele, e que Ele possa escrever na tábua do nosso coração as palavras para que a gente não venhamos nos esquecer do que Ele disse. Que Ele possa abrir a nossa mente ao entendimento, os nossos ouvidos espiritual para ouvir a voz dEle. E que toda a retaliação, toda a seta que o inimigo Ele tem lançado sobre a minha mente, sobre a tua mente, sobre os teus ouvidos, que para impedir de que escutamos a voz do Senhor nesse dia, seja repreendido. Que possamos estar sensível à voz do Espírito Santo. Que possamos estar sensível à voz do Senhor. Amém. Glória a Deus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração está em Gênesis capítulo 50, versículo 24 ao 26, que vai dizer assim: E disse José aos seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José, da idade de 110 anos, e o embalsamaram, e o puseram num caixão no Egito. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos entender aqui quem era José. Quem era esse José? José é aquele que foi vendido pelos seus irmãos. É aquele que é conhecido como sonhador. É aquele que foi colocado em uma cisterna. É aquele que foi levado para a prisão. É aquele que se tornou governador. Só que José aqui, ele vai, antes dele morrer, ele fala isso. Ele fala que Deus certamente visitará e tirará aquele povo do Egito. Ele levará a terra que foi prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. Levará a terra da promessa. Levará a Canaã. E ele faz aqui o povo, ele faz os filhos de Israel jurar que quando Deus viesse levar aquele povo dali, que os ossos dele poderiam ser levados junto também. Glória a Deus. Aí quando ele fala essa promessa, quando ele faz o povo jurar, a palavra vai dizer no 26 que José ele morre e é colocado em um caixão no Egito. Aleluia. E eu observo algo importante aqui. Quem foi que jurou? Ele fez o povo jurar. Ele não fez Deus jurar. Ele fez o povo jurar. Só que o povo é homem. E homem, no sentido assim, mulher e homem, é falho, é imperfeito, mente, faz promessa e não cumpre. Se esquece do que prometeu, se esquece dos votos que fez. Quantas pessoas não fez voto para Deus e se esqueceu? Quantas pessoas já não prometeu algo a mim e a você e nunca cumpriu? Quantas pessoas? Aleluia, mas eu enxergo o cuidado de Deus. Ele fez os homens jurar, ele não fez Deus. Mas a palavra em Êxodo 13, versículo 19, vai dizer assim: E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará, e fazer, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quando José ele faz o povo jurar, Moisés, eu creio que Moisés ainda não tinha nascido.
Porque a palavra vai dizer que quando José morre, um novo governador, um novo líder, naquele momento, entra no lugar. Um líder que não conhecia José nem o Deus de José. E ao ver o povo crescer, ele faz uma ordem. Ele decreta um decreto de que todas as crianças iam ser mortas. Todas as crianças, menino, ia ser morto. E Moisés era uma dessas crianças que ia nascer. Então, quando José faz esse juramento com o povo, Moisés não tinha nascido ainda. Não tinha. E ao tempo, eu paro a imaginar quanto tempo durou essa promessa. Quanto tempo durou essa promessa? Poderia ser 1 ano, 2 anos, 10 anos, 3 anos, 5 anos. Poderia ser não meses, mas anos essa promessa. E o homem é falho. O homem se esquece. O homem promete e não cumpre, o homem mente. É tanto que Deus ele fala, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus ele já está dizendo, o homem ele mente. O homem ele se arrepende. O homem falha. O homem se esquece. O povo poderia ter saído sim do Egito e deixado os ossos de José lá. Poderia ser esquecido. Poderia não cumprir a promessa. Mas eu vejo Deus zelando pelos seus. Até pelos ossos de José. Deus estava zelando. Olha a importância. Olha a importância do povo. Olha a importância que eu e você tem na vida de Deus. Somos importantes para Deus. Quando a gente busca a presença do Senhor, quando a gente prioriza o Senhor, Jesus, Deus ele tem um zelo, um cuidado, que até pelos nossos ossos ele cuida. Moisés não tinha nascido ainda, mas a palavra vai dizer que Moisés leva os ossos de José. Aleluia. José, ele fala do que ia acontecer. Ele já fala a respeito que Deus ia tirar aquele povo dali. Ia ser através de Moisés. Quando foi para Moisés nascer, o inimigo ele pôs um decreto para tentar matar a promessa de Deus. Um decreto para querer impedir os planos de Deus. Um decreto, oh meu Deus, para querer, oh Jesus, para querer que a minha promessa e a tua promessa chegue. Mas sabe o que Deus faz? Aquele que fez decreto, aquele que fez o decreto para tentar que impedisse aquilo que Deus prometeu, foi aquele que recebeu Moisés. Porque a palavra vai dizer que a filha de Faraó o recebe, o acolhe, o cria, traz para o palácio. Olha os planos de Deus como é perfeito. Glória a Deus. Glória a Deus. O inimigo ele cria decreto para querer impedir as promessas que eu e você recebemos de Deus. Aleluia. Mas nosso Deus é fiel e é grande também. Aleluia. E aquilo que o inimigo ele escreveu como decreto na minha história e na tua história, Deus ele vai passar uma borracha e vai escrever coisas novas. Eu tenho um desenho aqui, porque
Eu creio que Deus, ele fala conosco de várias maneiras. Ele pode usar uma criança. Ele pode usar várias coisas para falar conosco. Ele pode usar um desenho. E um desenho de uma criança para falar. Esse é um desenho da minha sobrinha. É um desenho simples, mas Deus falou comigo de uma forma tão poderosa. Muitas vezes nós somos como essa flor aqui, ó. E a flor, ela precisa de água, né? Ela precisa ser regada. Ela precisa ser cuidada. Só que muitas vezes o inimigo, ele faz isso aqui, ó. Ele quer escrever algo na nossa história, um decreto que impeça da gente crescer, da gente viver, quer sufocar aquilo que Deus tem para nós. Quer escrever que acabou, quer fazer decreto que acabou a minha história, acabou a promessa, acabou tudo. O guarda-chuva aqui, ele vai impedir que a água molhe a planta, e a planta precisa de água. O guarda-chuva é uma barreira, é um decreto que o inimigo muitas vezes quer fazer na nossa história, ó. Quer colocar um guarda-chuva para impedir aquilo que Deus tem para nós. Só que eu creio que aquilo que Deus escreve, o inimigo não pode apagar, o inimigo não pode acrescentar. Não. E eu vejo, sabe o quê? Eu vejo a mão de Deus como uma borracha assim, ó, apagando os decretos que o inimigo lançou sobre a minha e a tua vida. Eu vejo a mão do Senhor com a borracha apagando tudo aquilo que foi acrescentado e não é da vontade dele. E eu vejo o Senhor acrescentando novas coisas, ó. Isso aqui vai acontecer, isso aqui vai acontecer, isso aqui vai fluir, isso aqui tem coisa boa chegando. Aleluia. Glória a Deus. E eu vejo o cuidado de Deus, o zelo do Senhor, porque quem lembrou de levar os ossos de José foi Deus, não foi o homem. Moisés não tinha nascido ainda. Quem faz lembrar é Deus. E se for preciso Deus usar o homem, Deus usa. O homem pode mentir, o homem pode não querer cumprir, mas se Deus quiser, vai cumprir. Se Deus quiser, vai fazer aquilo que prometeu, mesmo sem querer. O homem pode esquecer, mas Deus é quem faz lembrar. Deus que incomoda o homem e faz lembrar e faz cumprir a promessa que fez. Eu lembro de Davi. Davi, ele faz uma promessa a Jonas, sabe? E todo da casa de Jonas tinha sido morto, mas em um certo momento Deus lembra da promessa que ele fez a Jonas. Aí ele começa a perguntar: será que tem alguém da casa de Davi, de Saul? Será que há alguém ainda da casa de Jonas? Mas existia um da linhagem de Saul, filho de Jonatas, a quem Davi tinha feito uma aliança. E Deus, ele faz Davi lembrar dessa aliança. Então Davi vai atrás de Mefibosete, glória a Deus, para honrar a aliança que ele tem feito ao seu pai Jonatas. Glória a Deus. Olha o cuidado de Deus. Olha o cuidado de Deus na vida daqueles que o servem, que o buscam. Olha o cuidado de Deus até com os ossos de José. Deus cuidou, Deus zelou. Glória a Deus. E na minha vida, na tua vida não é diferente. Deus, ele tem um zelo, ele tem um cuidado pela minha vida e pela tua vida. De uma tal maneira que até o nosso nome ele zela. Glória a Deus. Até do nosso nome Deus zela. E tem pessoas que se reúnem para falar de mim, de você, para falar da minha vida, para falar da tua vida, para inventar coisa, para fazer picuinha. Aleluia. E quando Deus nos mostra? Porque tem pessoas que aqui que Deus já mostrou. E tem pessoas que Deus ainda vai mostrar. Aleluia. E sabe o que Deus diz a mim e a você? Você não vai tirar a pergunta, você não vai ser rude, você não vai ser arrogante. Não, você vai ser a diferença. Você não vai dizer nada, porque quem vai resolver sou eu. Aleluia.
Quem vai responder sou eu. Você não vai brigar. Quem vai ir pelejar ao meu favor e ao teu favor é Deus. Eu lembro de quando Miriam se junta para falar de Moisés. Miriam e Arão. E olha o mistério. Quem era Miriam e Arão? Não eram os irmãos de Moisés? Pois é. Mas sabe o que é que Deus ele faz? Ele traz essas pessoas que andam falando mal para fora da tenda. A palavra vai dizer que Deus ele fala com Moisés e fala: olha, chama Miriam, chama Arão e leva para fora da tenda para conversarem. Aleluia. E sabe o que é que Deus ele faz? Ele permite que Miriam, mesmo sendo Miriam irmã de Moisés, pegasse lepra. E a palavra vai dizer que Miriam, ela teve que ser levada para fora do acampamento. Aleluia. E é isso que Deus ele vai fazer. Ele vai pegar pessoas que estão falando de mim e de você, que estão fazendo picuinha de mim e de você, vai levar para longe e vai tratar. Vai permitir que a lepra chegue. Glória a Deus. Mas Deus ele me fala algo importante. Vigie as pessoas que você traz para a tua casa. Se essa pessoa ela chega no teu lar, na tua casa, para falar mal de outras pessoas para você, não permita. Porque ela está trazendo maldição para a tua casa. Deus não se agrada disso. Se existem pessoas que andam falando mal de outras pessoas para você, corte. Ela está trazendo maldição para a tua vida. Ela está trazendo peso. E Deus ele vai cobrar da outra pessoa. Mas Deus também vai cobrar de você, se você dá ouvido. Agora para pensar. A pessoa fala mal de outra pessoa para você. Será que essa pessoa não tem falado mal de você para outra pessoa? Será? Realmente tá. Se chega falando mal de outra pessoa na tua casa. Ah, mas fulano isso, fulano aquilo. Será que não tá contando os teus segredos para outras pessoas? Será que não tá falando mal de você para outras pessoas? Será que não tá inventando coisa de você? Não permita que essas pessoas venham adentrar o teu lar e trazer maldição para a tua casa. Deus, ele cobra. Ele vai cobrar de quem tem falado mal de você, mas ele também vai cobrar de quem tem dado ouvido. E se você tem dado ouvido a outras pessoas falar mal de outras pessoas, Deus, ele vai cobrar de você também. Eita, Jesus. Glória a Deus. Deus não gosta disso. Não é mesmo? Glória a Deus. Aleluia. E Deus ele teve um zelo tão grande que mesmo Moisés não participou do juramento. Moisés levou os ossos de José. Foi entre homens, mas Deus é tão fiel que mesmo não foi ele que prometeu, mas pelo zelo, pelo cuidado de José, ser servo dele, foi fiel a ele. Ele fez o homem lembrar, ele usou um homem que não estava lá. Levar os ossos. A palavra também vai dizer que quando Moisés ele morre, o inimigo ele vai querer roubar os ossos. Mas Deus ele manda um anjo para lutar. E a palavra vai dizer que Deus, o próprio Deus, enterra. Só que ninguém sabe exatamente onde foi que Moisés foi enterrado. Deus ele não deixa ninguém saber. Olha o cuidado de Deus, zelo, para que aquilo que é de Moisés não venha a ser roubado. Nem os ossos de Moisés venham a ser roubados. Deus mandou um arcanjo, mandou um anjo para pelejar com o inimigo, para não permitir que ele levasse os ossos de Moisés. E a palavra vai dizer que o próprio Deus, não foi homem, foi o próprio Deus que enterrou. Em um lugar que ninguém sabe exatamente qual é o lugar.
A palavra vai dizer uma referência, foi no lugar tal, foi um exemplo, foi na cidade tal, mas não mostra o lugar exato. Porque olha o cuidado de Deus. Assim é Deus na minha e na tua vida. Ele zela pela nossa vida. Ele zela até pelo nosso nome. Ele zela pelos nossos sonhos. Glória a Deus. Fica na paz do Senhor.